Imagina você colocar a Rainha Elizabeth II sentada em uma mesa com um homem que tinha acabado de estacar o coração de 20 mil pessoas e tinha hábitos um tanto quanto estranhos. Parece o roteiro mais absurdo da Netflix, mas em 2011 o próprio rei Charles abriu a boca para confirmar o que muita gente achava que era a teoria da conspiração da internet. O sangue que corre nas veias da monarquia britânica é o mesmo sangue do homem que inspirou o Drácula. E ele não disse isso num documentário, ele soltou essa bomba com a maior naturalidade do mundo, enquanto falava sobre árvores. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai abrir o arquivo mais sombrio da genealogia real. Esquece o Drácula do filme? Eu vou te mostrar como uma condessa húngara que morreu de um jeito bizarro conectou a coroa mais poderosa do mundo ao filho do diabo. O papo hoje é sobre genética, poder e como a história real consegue ser muito mais perturbadora do que qualquer filme de terror. Antes de qualquer coisa, eu preciso te apresentar o Vlad histórico, porque o personagem do Bram Stoker e o homem que realmente existiu são totalmente diferentes. O Vlad III da Valáquia nasceu por volta de 1428 e morreu em 1476 ou 77. Era príncipe de um território que hoje faz parte da Romênia, no momento em que o Império Otomano avançava sobre os principados cristãos do sudeste europeu, com uma velocidade que deixava todo mundo em pânico existencial coletivo. O pai dele, o Vlad II, era membro da Ordem do Dragão, uma ordem da cavalaria criada pelo imperador Sigismundo em 1408 para defender a cristandade contra os turcos. O pai se chamava Vlad Dracul. Dracul, em romeno, significa dragão e também diabo. O filho era, portanto, Vlad Dracula, filho do Dracul, filho do dragão ou filho do diabo, dependendo do contexto. O empalamento pelo qual ele ficou conhecido não era sadismo aleatório, era uma estratégia política calculada e documentada nas crônicas da época. O Vlad sabia que o que ele fazia se tornava boato e seria levado pelos embaixadores para as cortes europeias e causaria terror, é claro. Os empalamentos eram performance de poder destinados a comunicar algo muito específico para audiências muito específicas. Quando Mehmed II, o conquistador da Constantinopla, invadiu a Valáquia em 1462 e encontrou uma floresta de 20 mil prisioneiros otomanos empalados ao longo de quilômetros da estrada, mandou o seu exército recuar. Imagina, o sultão que tinha derrubado o Império Romano do Oriente tinha encontrado algo tão horrível, de proporções tão animais, que preferia não enfrentar diretamente. Isso está registrado como surpreendente para um homem que já tinha visto de tudo. Era exatamente o objetivo. Agora, o Drácula. Bram Stoker nunca foi à Transilvânia. Escreveu um romance de 1897 em bibliotecas de Wiltshire e de Londres. Em seus estudos históricos, encontrou o nome Drácula. Interligou com o folclore romeno sobre mortos que voltavam para sugar a vida dos vivos, misturou com os medos vitorianos sobre o leste europeu e criou um conde vampiro imortal, que é baseado no Vlad Tepes, embalado em ficção. A gente sabe que o Vlad realmente empalava os inimigos, mas não tem nenhuma referência, infelizmente, de que ele chupava sangue. Além de que ele era mortal e morreu como a maioria dos príncipes medievais. E também ele não governava a Transilvânia, ele governava a Valáquia, que ficava mais ao sul. A associação geográfica com a Transilvânia é uma invenção do Stoker, mas o nome sobreviveu. E esse nome nos traz até a Betinha II. A conexão entre a família real britânica e Vlad Tepes passa por uma mulher húngara, que a maioria das pessoas jamais ouviu falar e que morreu de uma forma que ninguém esperaria para o elo central de uma das genealogias mais surpreendentes da história europeia. O nome dela era Claudine Hedey. Nasceu em 1812 na Transilvânia, que naquele momento era parte do Império Habsburgo, não da Romênia, que aí não existia como um estado independente. Ela era de família nobre húngara, com raízes profundas na aristocracia transilvânica. Os Hedey eram uma família estabelecida, com terras, títulos e parte da rede de nobres que governavam a Transilvânia há gerações dentro do sistema Habsburgo. Em 1835, ela se casou com o Duque Alexander de Unterberg, membro da família principesca alemã. Foi um casamento morganático, ou seja, ela tinha status inferior ao marido, o que significaria que os filhos não herdariam automaticamente o título do duque.
O filho deles, Francis, nasceu em 1837. A Claudine morreu em 1841 com 28 anos. Ela estava assistindo a uma parada militar em Viena quando foi atropelada por um cavalo descontrolado. O filho Francis tinha 4 anos. Ele cresceu, tornou-se o Duque de Teck e casou-se com a princesa Maria Adelaide de Cambridge. Lembra? Neta do George III, de Bridgerton, que eu chamei ela do nome que chamavam, Fat Mary. E desse casamento nasceu, em 1867, a Maria de Teck. Os genealogistas que mapearam a cadeia da Claudine de volta até o Vlad encontraram a conexão passando pelos filhos do Vlad Tepes, especialmente Mihcasel-Neu e a linha de Vlad IV, cujos descendentes, ao longo de séculos de casamento entre famílias nobres da Transilvânia e da Hungria, chegaram até a Claudine. A pesquisa mais detalhada, publicada em fontes genealógicas especializadas, indica que a Claudine era a 10ª grande neta do Vlad, por via dupla, descendendo dos 2 ramos da família, do pai e da mãe, porque as famílias nobres da Transilvânia se casavam entre si com uma regularidade suficiente para que as linhas chegassem a serem iguais. Isso faz o Charles III 15º grande neto do Vlad Tepes. E a Betinha, 14ª grande neta. São 15 gerações, aproximadamente 450 anos entre os dois. O Vlad morreu entre 1476 ou 1477. A Betinha nasceu em 1926. Agora, claro que eu preciso falar um pouco da Fat Mary e da sua filha. Maria Adelaide de Cambridge nasceu em 1833, neta do George III de Bridgerton, que teve 50 mil filhos. Ela era filha do príncipe Adolphus, duque de Cambridge, e, portanto, fazia parte daquele ramo da realeza que estava perto demais do trono para ser relevante, mas longe de ser protagonista. Desde cedo, ela foi conhecida por ser expansiva. Ela era alegre, sociável, generosa e muito querida em círculos aristocráticos e populares, mas também carregava o apelido cruel, Fat Mary, ou Maria Gorda, sociedade vitoriana sempre tão delicada quanto uma bigorna com laço de renda, reduzia frequentemente mulheres públicas ao corpo, e a Maria Adelaide virou alvo desse tipo de comentário. Ainda assim, ela não desapareceu, pelo contrário, usou sua posição para aparecer, circular, apoiar instituições de caridade e se tornar uma figura pública bastante amada. Eu fiz um vídeo dela para vocês aqui. O problema é que a Maria Adelaide também tinha um talento aristocrático de gastar mais do que devia. Amava luxos, recepções, viagens e uma vida social compatível com princesa, só que nem sempre compatível com orçamento. As suas dívidas cresceram tanto que por um período ela e a família precisaram viver fora da Inglaterra, no continente europeu, onde o custo era menor, fugindo de gente que ela devia. É sério. O casamento dela também é uma parte fundamental da história. Em 1866, aos 33 anos, ela se casou com o príncipe Francis, duque de Teck. Para os padrões da época, ela já era uma noiva velha, e o Francis não era exatamente o partido mais poderoso da Europa. Ele vinha de um ramo morganático, então de casamentos com pessoas fora da mesma linha, da casa de Württemberg. Era uma união com vantagens dos dois lados. Ele ganhava proximidade com a realeza e ela encontrava um marido aceitável dentro das regras do mercado matrimonial aristocrático. Desse casamento nasceu Victoria Mary de Teck, a futura rainha Mary, esposa do George V. A Mary de Teck, Maria de Teck, nasceu em Kensington em 1867 e se tornou uma das figuras mais poderosas e mais temidas da corte britânica no início do século XX, o tipo de mulher que fazia o próprio filho sentir que tinha decepcionado a coroa simplesmente por ser um humano imperfeito. Tinha ficado noiva primeiro do príncipe Albert Victor, que morreu de gripe em 1892, 6 semanas depois do noivado. No ano seguinte, ficou noiva do irmão mais novo, George, que seria o George V. Eles se casaram em 1893 e ela foi rainha de 1910 a 1936. Ela sobreviveu ao marido George V, sobreviveu ao filho Eduardo VIII, que abdicou, e nunca perdoou ele completamente, porque para ela a abdicação era traição, não romance. Imaginar essa mulher tão rígida, tão contida, que seguia tanto o protocolo, tinha raízes na Transilvânia, não faz você ficar louca, tipo aquele meme da Nazaré?
A genealogia é incrível, eu particularmente amo muito estudar isso. A Maria de Teck nunca soube dessa conexão. Não tinha genealogistas mapeando bancos de dados digitalizados da aristocracia da Europa Central em 1910. O que ela sabia é que o pai, Francis Duque de Teck, vinha de uma família alemã com componente húngaro via Claudine. A Transilvânia medieval era um detalhe da árvore genealógica que ninguém tinha seguido até a conclusão lógica, mas estava lá, documentada, preservada, esperando que alguém tivesse paciência e acesso aos arquivos para segui-la até o fim. Aí a gente chega no ponto curioso da história. Em 2011, o então príncipe Charles, da Inglaterra, deu uma entrevista sobre o trabalho de conservação que ele fazia na Romênia, especialmente na Transilvânia, onde tinha comprado uma propriedade numa pequena aldeia chamada Zalampac e estava financiando projetos de preservação de florestas medievais e de restauração de aldeias saxônicas. E no meio da entrevista ele disse com aquela naturalidade de quem menciona um mísero detalhe que ele tinha uma razão pessoal de ter um interesse na Transilvânia, já que ele era descendente do Vlad Tepes. A cobertura midiática foi exatamente o que você espera quando um membro da família real britânica afirma parentesco com o inspirador do Drácula. BBC, CBS News, jornais por toda a Europa, o título que se escrevia sozinho. O príncipe de Gales afirma parentesco com Drácula. E o Charles aproveitou a cobertura para falar do que realmente queria falar, o trabalho da Fundação Britânica dedicada à preservação do patrimônio rural romeno que ele financia e os projetos de restauração de florestas medievais. A propriedade de Zalampac não é um castelo gótico com torre e masmorra, é uma propriedade rural histórica que o Charles restaurou e usa para promover o turismo sustentável. Os visitantes que pagam para ficar na aldeia, cuja renda financia a preservação de tradições locais, das florestas, e um detalhe é que são as mesmas florestas que cresceram onde, no século XV, o ancestral empalava inimigos em estacas. O Vlad usava as árvores, o descendente está salvando as árvores, cada um com o próprio método disponível do próprio século. A Betinha II nunca comentou publicamente sobre o Vlad Tepes. Ela tinha 70 anos de reinado para gerir, crises constitucionais, guerra, a transformação do Império Britânico em Commonwealth, 8 décadas de primeiros ministros, a conexão genealógica com o príncipe valaquiano no século XV não chegava nem perto do topo da lista de assuntos que exigiam a sua atenção. Mas estava lá, documentada, verificável. E o filho que a sucedeu tornou-a pública numa entrevista sobre conservação de florestas medievais, que é provavelmente a coisa mais inesperada que qualquer descendente do Vlad Tepes já fez com o parentesco. Então, vamos fechar isso com a cadeia completa dita de uma vez, porque ela merece. Vlad Tepes morreu em 1476. Seus descendentes, ao longo de séculos de casamentos entre famílias nobres da Transilvânia e da Hungria, chegaram a Claudine Hedden, nascida na Transilvânia, que morreu atropelada por um cavalo em Viena em 1841, aos 28 anos. O filho da Claudine foi Francis, Duque de Teck. A filha do Francis foi a Maria de Teck, que casou com o George V, mãe do George VI, pai da Elizabeth II e avô do Charles III. A genealogia não é mágica, não é horror gótico, é simplesmente o tempo funcionando sobre as escolhas humanas, com quem casar, onde morar, como sobreviver, até produzir conexões que parecem impossíveis e por si só é fascinante. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e vira membro. Nós temos vídeos todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo grande e até amanhã para o próximo Steph Flix.